Antes dos 12, o meu pai cultivava essa horta e nesse cultivo a gente ficava por conta de vender, porque o pessoal, eu não expliquei isso, porque o pessoal da favela lá, né, Belo Horizonte, assim, não tinha costume de fazer horta. Isso era um costume do meu pai que levou para lá, né? A gente era muito conhecido lá por causa disso, porque o meu pai levou esse costume de roça para lá, né? Cultivar uma hortinha, fazer uma galinha caipira, então o pessoal estava sempre lá aos redores da nossa casa lá. Então, com isso, o pessoal comprava da gente, sabe? Que bacana. Ia lá comprar. Então, gerava uma rendazinha para a gente e eu ficava por conta de aguar, de fazer os fechozinhos de couve, de alface. E o pessoal batia na porta lá e eu ia entregar para eles. I'm finally healing from you. Seja bem-vindo ao AcionaCast. Eu sou o Ney Rodrigues e é um prazer ter você aqui comigo. Hoje a gente vai trocar um papo muito bacana e você vai tirar altas dúvidas aí. Olha, a gente está falando do Ticral, é isso mesmo. A gente vai bater um papo muito bacana com ele aqui. E se liga aí que vai ser, olha, altas dicas aqui dentro do AcionaCast. Ticral, seja muito bem-vindo ao AcionaCast. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Muito obrigado e parabéns aí pelo que você tem feito aqui em Cláudio, a gente. Show de bola, Ticral. Cara, a sua presença aqui, além de ter um peso muito grande aqui pra gente, fiquei muito feliz quando você aceitou, e também para explicar um pouco, né, o que é a calistenia. Muita gente às vezes ainda não sabe o que é, e a gente vai trocar um papo bacana, e acredito que você aí do outro lado aí vai gostar muito desse papo. Mas antes disso, Ticral, me conta um pouco quem é o Ticral antes de toda a sua jornada aí na academia, nos esportes. A minha jornada desde quando eu vim de Belo Horizonte para cá, né? Eu vim para cá com 12 anos de idade, mas passei por Itaúna, foi a cidade onde eu nasci, né? Sou natural de Itaúna, onde os meus pais se conheceram, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles estavam a trabalho, porque a minha mãe, ela tem parentes em Itaúna, só que ela é de BH, e meu pai de Cláudio estava trabalhando em Itaúna. Então, lá eles se conheceram, aconteceu o meu nascimento, né? E eu fiquei lá até os 8 meses de idade. Aí, em Itaúna? Em Itaúna. De Itaúna, a minha mãe chamou meu pai para voltar para Belo Horizonte, onde eles se casaram, né? E eu fiquei lá até os 12 anos de idade. Lá na favela de Nova Granada. Favela de Nova Granada, em BH mesmo? BH, favela de Nova Granada, perto do Grajaú ali, no Morro do Cascalho. Caramba! Nova Granada. Pesado, hein? Então, ali começou a minha jornada, trabalhar desde cedo, né? Lá, meu pai ele trabalhava com caminhão, ficava muito tempo fora de casa, com viagens internacionais, né? Fala assim, aqui na América Latina mesmo, ele trabalhava numa empresa de transportes que fazia transportes para o Chile, para a Argentina. Então a gente ficava lá, ele fazia uma hortinha para nós lá e minha mãe ficava cuidando da gente lá, e lá eu tive meu primeiro emprego, que foi vender, né, o que a gente cultivava na roça lá na favela, que era um alface, uma couve, uma coisinha assim que a gente ficava lá. E aos 12 anos de idade... Então você começou a vender antes dos 12 anos? Antes dos 12. Antes dos 12, meu pai cultivava essa horta, e nesse cultivo a gente ficava por conta de vender, porque o pessoal, eu não expliquei isso, porque o pessoal da favela lá, né, Belo Horizonte, assim, não tinha costume de fazer horta. Isso era um costume do meu pai que levou para lá, né? A gente era muito conhecido lá por causa disso, porque o meu pai levou esse costume de roça para lá, né? Cultivar uma hortinha,
fazer uma galinha caipira, então o pessoal estava sempre lá aos redores da nossa casa lá. Então, com isso, o pessoal comprava da gente, sabe? Que bacana. Ia lá comprar. Então, gerava uma rendazinha pra gente e eu ficava por conta de aguar, de fazer os fechozinhos de couve, de alface. E o pessoal batia na porta lá e eu ia entregar para eles. Que bacana. E daí... 6 anos de idade. 6 anos. Caramba. E aí depois você ficou lá quanto tempo? Ficamos lá até os 12 anos de idade. Aconteceu alguns imprevistos, algumas coisas chatas que levaram a gente a ter que mudar. Mas era o sonho da minha mãe, sabe? Morar aqui na cidade de Cláudio. A gente vinha passar as férias aqui em Cláudio e era muito, muito bacana porque Belo Horizonte, cidade grande, né? Já é uma correria danada e um estresse danado. Então, quando vinha para cá, favela ainda nem se fala, né? Que eu tô aqui pensando. Toque de recolher, 8 horas da noite. Então, a gente vinha para cá, era muito bom, tanto para mim quanto para minha irmã, quando a gente passava férias aqui, né? Antes dos 12, antes de vir morar aqui, a gente ficava até meia-noite na rua, nas férias, então... Era livre. Era livre. E assim, a gente passou muita dificuldade, sabe? Por meu pai ficar 20, talvez um mês fora de casa, minha mãe chegava a um ponto que não tinha o que comer, às vezes, né? Caramba. Mas assim, eu não reclamo não, sabe? Até eu gosto de falar, menos lamentação, mais ação, tudo isso serviu de crescimento. Mas passamos dificuldade, eu lembro de fazer, a gente fazer feirinhas, entre aspas, na caçamba de alimentos que eram, assim, estava para vencer do Bom Marché, que deixava na favela. Toda a favela, o EPAS, os supermercados maiores, o Bom Marché na época, tinha mais alguns, deixavam caçambas de alimentos que iam vencer no dia. Aí eu ia lá pegar um iogurte e tal, e a gente não tinha, né? Não tenho vergonha de falar isso, porque lá todo mundo era assim, na favela, né? Não tinha, porque na favela não tem gente que tem. Hoje em dia tem, né? Engraçado que tem gente rica morando na favela. Isso, mas porque vagabundagem danada, ficamos misturada, malandragem é diferente de gente pobre, né? Malandro é diferente. Então, a gente ficava lá, passava esses apertos. Então, quando vinha para cá, para Cláudio, voltando ao assunto, a gente passava bem demais. Eu lembro que a gente tinha café da tarde aqui na casa da minha avó, achava o máximo. Caramba, mano. Eu chegava na casa na minha escola, né? E o pessoal falava assim, eles começavam a me chamar de lá em Cláudio, porque tudo eu lá em Cláudio. Aqui em Cláudio, até hoje, você fala Cláudio, o pessoal fala, e aí? Onde é que é isso? É nome de pessoa? É nome de pessoa. Isso aí naqueles... Você lembra daqueles 3 segundos? Era 3 segundos? Aquele chat? Eu acho que é 3 segundos. Ligava, oi, tudo bem? Eu acho que você entrava numa sala lá e eu sempre perdi. Às vezes eu já estava trocando ideia ali com a menina e tal, e a menina já estava na minha. Aí fala, de onde é que você é, velho? Cláudio, o seu nome, Claudira, ela, então aqui é Claudineide, Claudinova, aí eu já me lascava tudo. Daí, cara, a gente vinha pra cá, ficava essa zoeira de ir lá em Cláudio, mas era muito bacana, porque aí aqui tinha tudo. Aqui em Cláudio é sensacional. Eu amo aqui justamente por causa disso, e nunca quis sair, né? Eu tive oportunidades, assim, porque a minha profissão, ela foi me viabilizando isso, eu fui ficando... mais visto, né? As pessoas foram vendo meu trabalho. Por que você não vai lá para São Paulo? Você não vai para o Rio de Janeiro? Eu falei, cara, minha história é aqui. Aqui me trouxe alento e aqui eu quero ficar. Então, foi se tornando um sonho vir para cá, sabe? O porquê da gente estar aqui. E aos 12 anos de idade, apesar de ter acontecido algumas coisas que eu não quero falar, talvez no próximo podcast a gente pode falar isso aí, não me sinto à vontade, quando a gente já era um sonho a gente vir para cá, uma vontade, e da minha mãe também, sabe? A minha mãe, a gente pensava que ela estava muito estressada, ela quer morar lá em Cláudio e tal, mas na verdade ela estava doente, sabe? E aos 12 anos a gente veio para Cláudio, né?
Foi ótimo. A recepção aqui, os amigos do meu pai, até agradeço pra caramba todos os amigos do meu pai que recebeu ele aqui, né? Até hoje recebe a gente, né? Cuida da gente, até hoje tem gente que chega pra gente e fala, eu conheço você desde pequenininho, tem muita pessoa, lá no Lázaro Gabriel de Mello, não, tá doido, ali atrás do Capelinho, Sim. Recentemente até o falecido aí, Domingos, né? Pai do Dudu, recebeu, foi as primeiras mudas da horta daqui de Cláudio, quando a gente saiu de Belo Horizonte para cá, foi o Domingos que deu. Então, meu pai estava lembrando disso esses dias, né? Que Deus o tenha. E um abraço à família inteira lá, inclusive o Dudu. Aí, a gente veio para cá, minha mãe descobre que está com câncer, sabe? Isso aí já estava com 12 anos de idade, 12 anos, quase 13. E começou, cara, descobriu quando a gente veio já. Então, aí quando lutamos, tal, aqui, na época é complicado, né? Hoje em dia, graças a Deus, evolui bastante, tende a evoluir mais ainda, né? Para todas as doenças, mas em especial câncer. A minha mãe tirou as 2 mamas, não teve jeito, e aí ela teve que ir para BH, mais próximo que tinha, que era o Hospital do Câncer lá, né? Daí começou um pouco, acho que a minha história, da minha força, um pouco que eu gosto de falar, assim, que a gente estava até comentando aqui agora, né? Que meu primeiro ponto de inflexão foi a morte da minha mãe. E quando a gente veio para cá, estava tudo legal, ela teve que voltar para lá. Que era o sonho maior era dela. Era vir para cá. E quando ela veio para cá, eu passei a ver ela só nas férias, até o último dia de vida dela. E isso aí foi muito impactante para mim, porque algumas vezes durante um tempo eu não sabia que ela estava de câncer, falou que era uma doença, mas eu não sabia que era câncer, ficar naquele negócio, não tinha informação, né? A gente não tinha celular na época, o Google era precário, mais burro do que, sei lá, precário. Você não tinha nada. Lembro de quando eu fui procurar para saber o que eu era na época, se eu era personal, o que eu era, eu não achava nada no Google, não tinha nada. Então, eu não sabia até um certo tempo, e aí quando eu fiquei sabendo que foi numa aula de ciências, né, que estava falando sobre que cai o cabelo, a sobrancelha, mostrou uma foto de uma mulher na aula de ciências que era igual a minha mãe, porque era uma mulher careca, né? Eu falei, minha mãe tá desse jeito aí. E as professoras já sabiam que eu não sabia, né? Parece que impacto, hein? Eu saí da sala assim, minha mãe tá com esse negócio aí, vocês falaram que vai morrer e tal. Aí, cara, eu fui para casa, aí eu comecei a entender. E falei, eu não vou estudar mais, eu vou lá para Belo Horizonte, eu vou ficar lá, e não pude fazer isso, né? Claro que meu pai não ia deixar, mas foi rústico, né? Porque não tinha massagem, né? Hoje em dia tem massagem demais, e foi sem massagem. Meu pai falou, não, você vai estudar aí, que está acontecendo mesmo, está todo mundo sofrendo, mas vamos ficar aqui e a gente vai vivendo assim. Nas férias a gente vai para lá e fica com ela. E curiosamente, coisa de Deus, né? Ninguém explica Deus, mas ele explica tudo. Eu cheguei lá nas férias, ela faleceu. Dormi sonhando com ela, no outro dia eu só acordei com a minha tia batendo no telefone na casa da minha tia e falando, faleceu. E foi assim, cara, e vinha para cá, e posteriormente a isso, trabalhar. Lá foi o meu primeiro emprego. O meu segundo foi quando eu cheguei aqui, foi catar ferro, né? Porque nesse primeiro momento aí minha mãe faleceu, eu fui morar com a minha avó, que é aqui de baixo, aqui do lado, aqui na Rua Laguna. E na Rua Laguna ali, acho que teve umas primeiras fundições. Sim, sim. Você lembra? Toda essa época do catar ferro também. Catei muito, você tá doido. Era bom demais, né? Eu paguei meus estudos igual falei que não tinha massagem, né? Meu pai falou, quer ser homem, vamos trabalhar e tal. O primeiro serviço meu
desculpa a Glacier, desculpa o Sávio, foi vender picolé. Mas eu não gostei. Porque tinha que gritar. Eu já vendi também, assim, já vendi no carrinho. Mas não, eu durei uma semana, porque tinha que gritar. Aí eu passava imagina um moleque, 12 anos, algumas cicatrizes emocionais, Sim. né? Morava em favela, de Belo Horizonte, ficar gritando na rua. A gente, eu não era todo recolhido. E eu não passava assim. Aí passava você tem que ir na rua de fundição. É lá que vende, na hora do almoço. Então vamos lá, né? Chegava lá, cara, os caras, não sei o quê, pega frouxo, fazendo as piadinhas, eu começava quase a chorar, cara. Eu falei, você quer saber? O que tem para fazer mais? Catar ferro. Eu falei, é isso que eu quero. Qual que é catar ferro? Você passa a mão numa lata, vai lá, toma cuidado, porque chega uns caminhão lá para não cair escória quente. Não sei se você vai separar, esperar esfriar, junto a lata, que depois o pai do Pancho lá, como é que é? Ele passava e pesava e pagava. Deixava na garagem da casa da minha avó, passava lá com uma caminhonetinha dele, não sei se era carro na época, e deixava a grana para nós lá, a gente comprava caderno, esse negócio. Passei muito por isso, cara, muito. Começamos aí trabalhei fui mecânico, imagina, fui mecânico. Meu carro vive estragado. tô aqui pensando aqui do outro lado. Coitado do Itamar, velho. Mas Casa de Ferreira, espeto de pau, irmão. A oficina do Itamar lá em cima. Eu acho que a única coisa que eu aprendi na mecânica foi lavar peças, sabe? Depois apertar parafuso. Aí na hora de descer o motor daqueles carros mais velhos, né? Que era variante e tal, eles me chamavam, aí eu ficava por conta de machucar o dedo. Porque aí ficava todo mundo, vamos lá, ai, velho. O Claudinho machucou o dedo já, então beleza. Pode sair do jogo, pega o outro aí. Era só isso. Aí fui ajudante padeiro. Inclusive, esse negócio de trabalhar de madrugada, de gostar da madrugada, de ter esse insight de falar assim, então por que eu não trago isso de quando eu era ajudante padeiro para educação física? Chamar as pessoas para treinar de madrugada, já que eles gostam de acordar cedo para trabalhar, foi de trabalhar. Já do costume. Na padaria do Zé Olinto e do Júlio. Lá, esses caras são lá de Carmo da Mata. Eles montaram uma padaria descendo Araguaia ali, debaixo de uma casa ali e tal. Tá, eu lembro. Tem a rua onde do Valongo ali, né? Aquela de baixo, e já tinha. Ali eu comecei. Esse começou ali, eu comecei. Meu apelido lá era Pititinho, inclusive. Foi a Marcinha que me deu esse apelido. E eu pegava lá às 3 da manhã, o padeiro estava indo embora, né? Acabando de deixava os pão para mim ver eles queimando, né? Porque eu deixava queimar um bocado também. Aí, e o resto eu fazia, pão de queijo, né? Ai, gente. E aí, depois você trabalhou com mais o quê? Até você chegar na linha do esporte? Pode falar um negócio pra você? Pode. Dá para falar tudo aqui? Pode. Foi muita coisa. Pode ficar Graças a Deus. Tive uma pequena empresa de cobrança. De cobrança? Começou assim, começou eu e o Tilucas, Tilucas e Ticral, né? A gente gostava muito de andar junto. A gente começou primeiro capinando lote, né? Só que aí os lotes que a gente arrumava para capinar era sempre perto da escola. Eu lembro uma vez, obrigado, viu, o Sidmar? O Sidmar, esposo da Angelita. Da Angelita. Ele deu oportunidade, acho que foi ele, acho que era um lote próximo ali do BID, onde foi, eu acho que a primeira coisa dele de modelagem, que ele tinha modelagem na época. Aí a gente foi lá, capina lá, beleza, a gente foi lá para capinar, não sei se era pro pai dele, não sei, era a família dele. Cara, perto da escola, e aí dava o sinal da escola passando de manhã, né, que a gente estudava à noite, inclusive a gente passou a estudar à noite para poder trabalhar, né, capinando lote e fazendo as cobranças. Aí a gente ia capinando os lotes lá e dava o sinal e as meninas saíam, né, a gente estava naquele
aquela fase da puberdade aí, querendo, né? Chegar nas meninas era difícil, rapaz. Nessa época era difícil demais. Nossa, e era. Era, tinha que ter lábia. Tinha que ter lábia demais. Né? Hoje em dia tá fácil. Aí as meninas saindo da escola, a gente moitava, né? Escondia. Jogava enxada e deitava lá no meio do mato lá e ficava escondidinho. Acabava, passava lá, aí levantava, todo coçando. Eu falei, tio, não dá não, cara. A gente tem que esconder e tal. Tem que esconder, tem mesmo. Tem, porque topa as meninas, não vai ficar com a gente de jeito, não ficava, velho. Não, na época era tenso. Hoje em dia até melhor, né, em relação a isso também. Mas aí eu comecei a fazer, falei assim, cara, eu vou fazer cobrança, então. Essas lojinhas, loja Paris. Nessa época tinha muito isso. Tinha muito, BB Presentes, loja Paris. Eu saía com a malinha assim, ó, lotada de notinha, andava o dia todo. Pois é, ganhava 10%, né, cara, 10%, de cada. Mas aí. era só notinha. Sim, né? Só que não recebia. Rapaz, você entrava em cada uma. Eu lembro de uma vez, eu falei, moça, cheguei aqui. A moça virou lá da frente. Assim. Não veio, não, atendeu o portão, não. É uma notinha sua lá da Guararapes. A moça virou e falou assim, espera aí que o meu marido vai te pagar. O cara arranca uma faca lá de cima. Eu falei assim, não, assim eu não quero receber, não. Vazei. Já tomei cada lavada de cara também, irmão. Rapaz, parecia que a loja era da Sim. gente. Mas enfim, legal, cara. Aí eu comecei a receber uns negocinhos ali. Quando eu vi, eu tava com umas 10 lojas. Aí eu virei pro tio Luca, eu falei, tio Luca, então vou fazer o seguinte, você vai comigo. Então a gente vai dividir essas notas aí. E a gente pegou uma porrada, cara, de notinha. Eu peguei muita notinha. Então é quase uma empresa. Sim. Eu peguei muita loja. Então estava ganhando bem, cara. Só que aí surgiu a ideia de ir para a fundição, né? Que foi o meu tio. Meu tio, eu considero ele como o meu segundo pai, que é o tio Claudio. Ele tem, inclusive, o mesmo nome que eu. Cara, muito hilário, muito pra cima, muito gente boa pra caramba. E ele me conduziu ao meu primeiro emprego, assim, de verdade, de fichado, né? Que foi... Aí eu já tava beirando ali os 14 anos, né? Os 15 anos, na verdade. Tava com 14 anos. Eu falei, tio, eu quero trabalhar na Corina. Não. Mecânica Corina, você lembra? lembra? Corina. Você lembra? Me lembro. Lá na Encruzilhada. Lá. Inclusive, ele era muito doidão, cara. Ele pegava aqueles negócios lá de macumba lá, sei lá. Despacho lá, bebia o litro de cortesano, fazia que xará, quer levar pra você, esses pratos é bonito, mas eu falei, tio, mexe com isso não. Naquela época tinha muito isso ali, né? Então você passava ali de madrugada, era muita coisa desse jeito. Despacho, a crença da galera aí, né? Eu respeito totalmente, mas a gente bebia a pinga deles lá, o pessoal da Corina lá bebia. Comodoro, que Deus o tenha também, o meu tio. Então, ali foi o meu primeiro emprego. Eu fui emancipado, na verdade, ali, para me fichar, né? Eu fui fichado ali com 14 anos e ali eu comecei. Eu comecei como calçador de caixa. Mas aí antes eu passei por isso aí tudo. É coisa demais. Eu fui ajudante, servente também, né? Servente. E também não posso esquecer do meu glorioso pai, né? Meu pai me levou também para trabalhar com ele de eletricista e bombeiro hidráulico, que eu não gostei muito, porque trabalhar com o pai é complicado, né? Xinga, aí você vai tomando choque, ele te xinga de cima, aí você cai da escada e te xinga por cima. Eu falei assim, não, eu prefiro cair da escada e alguém falar, e aí, aconteceu alguma coisa? Então, eu falei, não vou trabalhar com meu pai mais, não. E fui para caçar o meu MEI, né? E trabalhei de servente, pedreiro, né? Eu tenho orgulho de falar que aquele piso ali do pronto-socorro ali foi que bati eu. Inclusive, eu agradeço o Tiberê, o pedreiro aí, que ele me escalpelou bastante, que ele não me ajudava, né? Eu virava os macetes sozinho, mas foi ótimo, cara. Foi ótimo. E fui para Corina.
Isso aí já foi depois da Corina, na verdade, mas lá na Corina fui fichado, trabalhei bastante, aprendi a fazer hora extra, aprendi também a dar valor na empresa, aprendi a entender o que a empresa precisa também, né? Como eu tenho pessoas que trabalham junto comigo como colaboradores, eu sempre converso com eles, exponho bastante o que está acontecendo em todos os momentos da empresa, porque isso é muito importante. Pessoa, esse negócio não tem que vestir a camisa, não. O negócio é tatuar mesmo, porque quem veste a camisa tira, igual jogador de futebol. Veste, tira e fala que ama, mas se você tatuar é de outro jeito, cara. É outro sistema. Então ali eu aprendi a tatuar mesmo e eu respeitei a Corina até o último dia que eu saí dela, que foi meu primeiro emprego fichado. Trabalhei lá, se eu não me engano, foram 5 anos. E depois disso foi pintor, né? Que eu trabalhei fui para Aluminas, lixar peça, pé de banco. Isso, também já peguei isso também. Isso, essa turma de lixar pé de banco, pegar a tarefa lá, acabar e no outro dia ter que fazer de novo. Você é doido, montar que esse pé de mesa, que esse trem, amigo do céu. Meu Deus, mas é bom, né? Cortar o dedo, né? Porque os pés fininhos, aí passava a lixadeira, arrancava tudo. Limar as peças ali, ó. Nossa. Era da época ali da turma do Kellinho. Kellinho fazia tarefa. Você trabalha com o Kellinho? Trabalhei com o Kellinho. Uai, então eu tava lá com você, com o Pedro. Com o Pedro, então, então foi na mesma época. Isso. Uai, que isso? Eu tava Rapaz, lá. Eles faziam tarefa assim, rápido demais. Eu não chegava num terço deles e limava. Eu falei, gente, isso não é pra mim, não. Ei, meu Deus. Eu ficava ali na lixadeira junto com o Borrachinha, eu trabalhava do lado do Borrachinha. Era eu, o Borrachinha e o Pedro, o Sapinho. Pedro Demar. O Pedro Demar. Então, cara, foi magnífico. E sempre, esse negócio de a turma falar... Eu falo que eu aprendi na Corina, porque é o seguinte, a Corina, eu acho que foi uma das primeiras, eu não sei, até eu acho que o fim foi por causa disso, fez uma exportação gigante, né, olha para você ver, olha a ironia do destino, de tijolinho para academia. Caramba, lá atrás. Tijolinho para academia, gigante. Pegou muito tijolinho para fazer, muito. E eu procurei saber por que eles estavam fazendo isso tudo. Falei assim, lá nos Estados Unidos, a academia tá bombando. Eu falei assim, aqui é o Bogas do mundo mesmo, né? Pra você ver por que não tem academia aqui em Cláudio Jesus. Isso era e na época também a galera tinha academia, como era academia para rico. Era status de luxo, era status. Tanto é, cara, que depois eu falo sobre isso, mas eu, o Saulo, o Chumbim, o Tico, as pessoas que começaram bem lá atrás, a gente sofreu pra caramba com isso. Sim. Status, porque eles viam a gente na rua como pessoas que não trabalhavam. Sim, vagabundo. Vagabundo. Quem formava em educação física era vagabundo, era preferido o contador. Né? Não, educação física não, formei para... Cara, eu já fui metido dedo na minha cara na rua, o cara virar para mim e falar assim, seu serviço é olhar a bunda de mulher na academia. Era desse jeito se lascar, cara. Então eu passei por isso, o Saulo passou por isso, mas a gente que era mais novo assim, às vezes estava saindo, era solteiro, a gente passou bastante, porque eles achavam que a gente não levava a sério. Graças a Deus a gente levou a sério e está aqui até hoje. Mas daí, lá eu procurei saber, cara, e era tijolinho. E foi um navio inteiro que teve que voltar. Caramba. Entendeu? Então, olha para você ver, e hoje em dia, depois eu iria trabalhar com academia. E lá eu pegava às 6 da manhã e largava meia-noite, 1 da manhã. Cara, era tempo pra caramba. Foi assim meses. Imagina, a empresa pagou hora isso pra caramba e para depois receber uma carga dessa de volta. Então, ali eu aprendi a dar valor. Eu olhei e falei assim, não, vamos junto aí. E meu tio virava pra mim, eu falava assim, eu era mais novo, tio, é sério, tio, 6 horas da manhã eu tenho que ir, porque eu tô indo embora, agora é meia-noite, tio, meia-noite e meia, chegar na casa da avó lá só 1 hora da manhã.
Ele falou, Xará, o pessoal tá precisando, se você quiser pegar suas coisas aí, sua marmita e vazar, você que sabe. O que tá rolando aí, que o pessoal tá precisando, eles pegam outro. Eu falei, não, eu tô junto. O senhor vai ficar? Vou, então eu também tô. Então aprendi, cara, desse jeito. Então foi muito bacana, porque ali eu me formei, eu acho que como um homem de verdade mesmo, profissional. Que massa. Depois que eu saí dali, cara, eu dei certo em todo lugar que eu passei. Você foi moldado ali, então. Fui. Você foi moldado. Forjado, né? Forjado. Moldado na unha forjado. seca mesmo, mas foi. E assim, graças a Deus, todo lugar que eu passei, dei certo, muito certo. E fui chegando na academia, cara, através, quando eu estava trabalhando na Veneza, na Fundição Veneza, que era, na época era o Adalberto, o Reginaldo, e eu peguei o lugar do Rogerinho da Fly. O Rogerinho, ele era encarregado lá do setor de pintura, de revólver, né, pistola. Eu entrei no lugar dele de encarregado lá, que era o setor que fazia as réguas para banco, para jardim, e a vernizada branca, Entendi, sabe? Banco, entendi. todo tipo de régua de banco para jardim. Saí ali, eu fazia o tratamento da madeira. Então ali fui fazer os cursos de tratamento de madeira, craquelê, tudo. Aí já virou outra coisa. Aí eu fiquei especialista em tratamento de madeira. Aí já passei, falando, então aqui eu vou forgar, então vamos ficar. E lá também é a mesma coisa. Quando tinha, né, o pessoal da Luminas, muito profissional, o corpo de gestão lá, quanto os donos, né? E chegava, fazia reunião, vai ter, hora esse vai ter que ficar até quase não der conta de ficar em pé, vamos ficar. Então, fiquei também, né? Foi muito proveitoso, a Luminas me ensinou muita coisa também. E dali da Luminas, para você ter uma ideia, onde eu fiz grandes amigos ali também, né? O Zola, o pessoal da Souza e Dutra ali, o Luiz, para a vida toda, eu comecei a mexer com madeira. Eu gostei de mexer com madeira. Então, acabei saindo de lá e montando a minha empresa de terceirização em tratamento de madeira. Do que você fazia lá dentro, você montou para fora. Montei. Conversei com o Naldinho e tal. O Naldinho foi o meu... Na época, eu estava lá, eu casei nessa época, né? Aí descasei também. O Naldinho estava sempre comigo. O Naldinho e o Adalberto foram meus padrinhos de casamento. Eu tenho o maior respeito com eles. Benção, viu? O Adalberto, eles foram, assim, também grandes pais para mim. Viraram e falaram, cara, vai montar a sua mesmo, tal. Não, o meu, claro que eu vou montar a minha, pequenininha, vai ficar, eu vou começar, né? E, cara, foi muito legal que eu comecei a fazer os bancos para jardim também. Fiz chamava TK Móveis, tudo direitinho, razão social, CNPJ, tudo organizadinho. E chamei uma menina para trabalhar comigo, que era Mariela, na época. Marciela. Seu primeiro empreendimento. Meu primeiro empreendimento. Daí, comecei a ganhar dinheiro, cara. Tem uma grana boa. Comecei a atingir Rio de Janeiro, e devagarinho, sabe? A Marciela muito ágil no telefone e fazia as vendas dela, e eu era dono sozinho e vendendo também sozinho. A gente tinha uma renda muito boa, tinha poucos funcionários, porque eu agarrava no chifre do boi mesmo, arrastava. E ali, cara, foi o meu segundo ponto de flexão. Eu falo que foi o terceiro, porque eu tive uma passagem de casado também, que eu, né? Mas ali foi o meu segundo ponto de inflexão. Eu falo que ponto de inflexão, quando eu falo ponto de inflexão, porque eu realmente tive depressão, sabe? Porque a depressão não é só uma doença que instala em você e fica, que é só considerado depressão quando você está no auge dela, quando você está na merda mesmo.
síndromes depressivas, momentos depressivos, isso é depressão. E quando você tem um ponto de inflexão igual esse. Eu tomei um cano gigantesco às vésperas de um Natal. Eu não guardo a data que eu faço, adoro esquecer esse tipo de coisa, né? Tanto é que eu estou lembrando aqui, estou te falando, que eu não lembro isso normalmente. E eu faço questão de esquecer, eu não lembro data, mas foi às vésperas de um Natal que a Marcela falou assim, Ticral, tá uma notícia ruim demais, o caminhoneiro voltou sem cheque. O caminhoneiro fez aquela rota que ele está acostumado a fazer para todo mundo, foi Cabo Frio, só que ele foi Rio de Janeiro, aí voltou, fez a minha entrega, e ele estava doido para vir embora, né? Porque caminhoneiro é assim, né? Nessa época, não culpo eles, não. Eu acho que era para acontecer mesmo. Cara, eu dependia muito de cheque, né? Todo mundo na época. Todo mundo. Daí o cara foi e falou assim, o cara não acertou com ele, eu falei, não, eu vou, ele deu a opção pro cara, eu vou em Cabo Frio, passo por aqui e pego o cheque com você. Passou lá, o cara não tava lá mais, veio embora para Cláudio, falou, cara, sumiu, e eu ligava para ele, não atendia mais, e foi uma compra gigantesca que o cara fez, e não achei o cara mais. Ele deu baixa na empresa dele, porque era muito mais barato dar baixa do que pagar. E acabou com tudo, não vi vendedor mais. Foi sensacional para mim reestruturar de novo. Mas esse ponto de inflexão foi muito complicado, sabe? Esse ponto de inflexão, inclusive eu já estava trabalhando na academia, tá? A minha forma de entrar na academia, você quer saber como é que foi? Foi o escape ali no caso? Não. Eu casei com 17 anos de idade. Tive um casamento com 17 anos de idade. E ninguém foi culpado de nada, né? Porque eu, com 17 anos de idade, meu pai falou assim, não vai casar não. Meu tio, que eu falo que é meu segundo pai, ele quase me matou. Eu falei assim, vai fazer isso não, cara, você tá doido. E aí e tal. Eu tava apaixonado, tava morto de amor e tal, faixa na roupa, menina, e naquela época eu acho que eu estava vivendo romantismo mesmo. Eu sou realmente, eu gosto de ser romântico, eu acho que eu acho que até, não sei quantos anos você tem, mas você é mais ou menos da minha idade, a gente guarda muito disso, né? Tanto é que eu falo até para muita gente que eu sofro muito nessa época, porque tem certas coisas que eu não me encaixo. Verdade. Não me encaixo e às vezes eu gosto de viver até a solitude por causa disso. Então nessa época eu casei mesmo na igreja, foi um casamento lindo e tal, eu cantei no meu casamento, teve uma comoção bacana e tal, e minha avó estava lá, né? Minha avó que após o falecimento da minha mãe, a minha avó me recebeu, considerava ela também como mãe, né? Que Deus a tenha também. E na casa da minha avó, cara, eu cheguei e falei assim, vó, vou terminar. Ela falou assim, não vai terminar, não. Você tem muita coisa. Eu custei a casar. Além do meu pai, não queria deixar, porque meu pai que tinha que assinar, né? Uhum. Na época era assim. Você de menor. De menor. Uhum. Né? E aí eu cheguei, você tinha que chamar um advogado, né? Acho que quase que isso aí na contabilidade. Casar, era um problemão. Aí, tá certo, né? Aí virou e falou assim, não, beleza, daqui tantos meses você volta aqui. Falei, mas não vai casar? Não vai ser o casamento agora? Não, eu quero casar. Falei, não, você vai, depois volta. Tipo assim, eles quase que davam um tempo para você pensar. Você repensar. E fazia análise, era uma loucura. Né? Aí casou e tal, foi desse jeito. Mas aí minha avó falou assim, minha avó muito religiosa, né? Virou e falou assim, você vai ficar só em casa. Olha a promessa que você fez para Deus no altar. Nossa, eu fiquei muito impactado com aquilo ali. Muito impactado. E aí, eu estava na Luminas ainda, tá? Foi antes de ir. Foi na época da Luminas, Veneza. Nem é Luminas, Veneza. Aí eu ia, aí os meninos me chamavam para sair e falavam assim, não, eu tenho que voltar para casa. O quê? Eu chegava em casa,
minha avó me fez rezar o terço todo dia. Isso aí foi quase uns 6 meses, cara. Caramba. Rezava o terço e ia pro serviço. Voltava, rezava o terço, dormia, aí ia em conferência com ela e tal. Nessa época foi só assim, entendeu? Mas nessa época também eu aprendi, né, a viver o meu sofrimento. Que assim, não só pelo ensinamento da minha avó que ela me deu através da religião, que é oração, né? Mas que ela virou e falou assim, você precisa de se resguardar. Ali ela não estava querendo só me resguardar, porque eu entendi que aquilo ali, hoje em dia eu entendo, que quando você faz isso, você resguarda a sua integridade e a integridade da pessoa que você terminou. E principalmente o grau que foi, né? No altar, né? Na casa de Deus ali. E, então a minha avó me fez sentir isso. Minha mãe, ela pegou firme e eu fiquei assim, meu Deus, desculpa. Todo dia eu pedi desculpa. Tanto é que aí, as primeiras vezes que eu saí, tinha menina que às vezes a gente já tava quase ali, ia dar um beijo, fazia assim, o que você não quer me beijar? Não? Você sabia que eu fui casado? Eu lembrava da minha avó, você acredita? Entendi. Eu lembrava da minha avó. O impacto foi tão quase que a minha avó falava assim, fala pra ela que você foi casado, lazarento, senão... Aí eu fui casado, o que tem? E continuava. Aí como é que eu fiz que eu fui falar? Não, fala isso pai não, cara, tá doido. Ninguém tá esquentando a cabeça com nada, aí fui. Mas aí, eu nessa transição aí, o meu tio, te agradeço demais, tio Nenzico, te amo de verdade, né? Tenho muita saudade do senhor. Meu tio Nenzico, eu treinava, né, na época antes de casar. Depois que casei, parei de treinar, né, igual muitos fazem. Hoje não faço nunca, eu vivo o propósito. Daí, cara, meu tio falou assim, ô Claudizinho, você não vai eles me chamam de Claudizinho, né, na casa do meu tio Claudinho. Você não vai pra academia de novo, não, rapaz? Eu tô treinando. E não tava, não, era mentira dele. Eu falei, não, tio, então, para com isso, rapaz, tá doido, já chega. Se você for escutar a mamãe, você vai pro convento, sei lá como é. Você vai virar padre. Eu falei, não, tio, eu tô errado mesmo. Não tá, não, senhor, vem cá. Sentou comigo. Não, vamos lá e tal. Eu falei, não, tio, mas treinar não vou, não, tal. Não vai treinar, assim. Aí foi insistindo comigo, tanto é que um dia chegou perto de mim e falou assim, paguei 3 meses pra você lá na Performance. Tipo, a expressão. Assim, eu falei assim, tio, eu não vou. Quando eu for, eu pago. Eu falei assim, não tem problema não, você me paga esses 3 meses aí. Eu falei, uai, tio, você tá de sacanagem. Não, você me paga esses 3 meses aí, tá tranquilo, eu tô de boa. É tanto. Eu falei, não tem steer, não. Eu falei, então você vai lá treinar. Eu falei, nossa, velho, tem que ir, né? Fui lá, tal, e lá tava Chumbinho, a Lena, né, do Iguamef, era a academia da época. E, cara, comecei a treinar. Tinha o Saulo também, né? Sim. Era ali na Rua Itaúna, onde eu moro, ali embaixo. Ali. Eu comecei lá também. Cara, mano, e eu falo que ali eu comecei a trabalhar, tá? Porque a treinar eu já treinava há muitos anos, né? Comecei a treinar, eu acho que foi com... Eu tava até conversando esses dias para trás, acho que com 15 anos de idade, porque eu apanhei pra caramba, sabe? Porque quando eu vim pra Cláudio, aí eu falava igual favelado, né? Colezinho. E aí? É o costume, né? Colé Zé. Ô Zé, qual é que é, Joe? Sabe? Conversava assim, então o povo me batia. Ali, me fechava, falava que eu era metido, que eu era não sei o que, então, tinha esse negócio aqui em Cláudio. Aqui em Cláudio, Carmo da Mata. Não, tinha. Se você chegasse, o de Cláudio chegasse da pizzeria que falasse alguma besteira lá, apanhar. Falasse gíria demais. É isso. E o de queria parecer demais, né? Se ficasse com a menina lá, já tomava um couro. E o de Itapecerica que viesse aqui, ou também de era do mesmo jeito. Era do mesmo jeito. Então eu cheguei aqui, eu tomei uns coros, eu falei assim, vou caçar uma academia, rapaz, você não vai ficar assim não. E fui pra academia, e tinha academia, era academia na Rua Goiás, o Chumbinho só que trabalhava lá, né? O Chumbinho é Highlander, né? Ele é... O Chumbo, ele é Highlander.
É uma pessoa sensacional também. O Saulo teve aqui, a gente conhece a história e tudo, né? Mas, cara, ele é puxado. Chumbinha mora no meu coração, não paga aluguel. Então, daí, cara, eu comecei a treinar e lá eu comecei a trabalhar na performance. E porque eu comecei a treinar gordinho, tal, no barrigão, e que negócio só pagar, rezava, comia, né? Ia pra conferência com a minha avó, me arrematava o biscoito pra ouvir que esse trem, e eu tava só virando uma bolinha, né? Aí cheguei lá e comecei o Chumbinho, que jeitão dele e tal, falou, tá precisando de professor aí. Eu falei, de quê? De jump? Não dou conta não, esse negócio. Nessa época, o Saulinho e o Tico já tinham saído de lá. Já tinha saído. Da performance. Já estava com o primeiro empreendimento deles, né? Que era no Babilônia ali. Aí, cara, falei, não dou conta não, só que com esse ponto de inflexão que eu tive com o término do meu casamento, eu aprendi que algumas dores se curam com desabafos, sabe? Faz sentido. Você precisa de arrotar, jogar para fora. E foi a primeira vez que eu entendi que antes, depois, né, porque quando eu perdi minha mãe, eu não entendi o baque, eu fiquei muito puto, velho. Eu fiquei muito puto. Eu pedia para Deus todos os dias, né, para minha mãe não morrer, depois que eu fiquei sabendo que ela estava com câncer. Então eu fiquei com 12 anos de idade, com aquela cabecinha, eu fiquei com raiva de Deus um tempão, sabe? Aquela ingenuidade, eu virei punk rock, eu só andava com calça rasgada. Você lembra? Lembro. Do rock and roll, peguei aquela época do rock e só escutava punk, thrash metal e heavy metal pesado mesmo, calça rasgada, só camisa preta. E fui, né, provando dos meus venenos, né, que a vida é assim mesmo, que a gente vai descascando, mas com esse ponto de inflexão que eu também tive mal pra caramba, que eu tive lá na casa da minha avó, eu comecei, a hora que eu comecei a treinar, eu comecei a entender que quando a gente está na merda lá dentro, não adianta você entrar e meditar, não, cara. Você fala assim, pior. Só fazer oração, não. Oração é importante para você ficar com paz de espírito, mas se você não trouxer algo de fora para dentro, nada vai acontecer. Isso é verdade. Né? Esse papo de guru de inteligência emocional que fala para e vai para dentro, cara, lá já tô todo fudido. Lá já não tem jeito mais. Não dá não, toda hora que eu vou para dentro, eu paro, fecho o olho assim, eu lembro de uma merda. Cara, o que eu faço? Traz algo de fora. Vai fazer alguma coisa, uma ação, né? É um escape, né? Não lamenta, vai lá e tem uma ação. Não precisa ser certa e você nem precisa querer, para você ter uma ideia. Você precisa só de fazer. Igual o meu tio virou para mim e falou assim, você vai porque você tá mal, então eu vou pagar esses 3 meses de academia para você vai me devolver o dinheiro. Ou seja, eu não queria ir treinar. Mas ele fez eu ir. Então, eu fui lá e fiquei bem pra caramba. E comecei a me sentir bem, comecei a me ver. Comecei a me sentir, porque tem hora que você não se sente. Sim. Eu tenho uma aluna, inclusive eu considero ela, assim, se eu vou falar o nome de todo mundo que eu considero, mas ela virou para mim uma vez e falou assim, se você quer saber se você tá sem alma, olha pro espelho. Se você não vê você tá sem alma. Porque tem hora que você olha, você vê algo que você não gosta e você sai rápido. Quando você gosta de você, é quando você olha para o espelho e você fala, gostei. Tá bem. Opa, isso aqui pode dar uma melhoradinha, mas você continua se olhando. Mas você já deparou com algumas vezes que você olha para o espelho, você fala assim, beleza, vamos lá. Você dá só um tapa no cabelo, você tá sem alma. Então foi lá que eu me encontrei, assim, foi através do treino. E de uma ação que eu não queria. De uma pressão que você teve, que aí você nasceu, bem dizer, né? Isso. Nasceu novo. Eu me senti, me renovei e nasci de novo. Então,
você não precisa de organizar esse tipo de ação, não. Só vai, você vai tropicando. Show. Vai. Então, ali, treinando ali e tal, me sentindo, achando bom, o Chumbim falou pro cara, precisando de um professor aí e tal. Um saiu, que eu, na época eu acho que era o Nandão, vai sair, saiu, foi embora para Belo Horizonte. E tá chegando o carnaval, Praça Esporte contratou a gente para ir para lá e eu não vou dar aula lá sozinho, não. Eu falei assim, eu dou aula junto com você lá, rapaz. Então, e vou fazer aula com você. E eu fazia, engraçado que por eu estar gordinho, eu tava fazendo mais aula de jump que musculação. Eu lembro dessa época aí, cara. Então, nessa época, falei, vou com você e tal, e montei uma coreografiazinha, a gente foi para Praça Esporte, dei aula junto, e a coreografia que eu montei, eu dei ela, e a partir daí eu virei professor de jump. Eu comecei o meu primeiro contato como professor em academia foi professor de aeróbico, foi com o movimento. Que massa, que massa. Eu lembro que essa área aí era o forte do Chumbim, né? Era o forte da academia, bem dizer, né? E que massa. Sob pressão, você se tornou um professor e até hoje tá aí. Aí depois veio toda a parte sua dentro da academia, você cresceu muito ali dentro. Qual foi a parte da transição da academia para se tornar um especialista em calistenia? Em meados de 2011, eu comecei a ver o CrossFit. Eu me interessei pela calistenia através do CrossFit, acredita? E para a gente começar a entender o CrossFit, a gente tinha que entrar no YouTube. Só tinha para a gente aqui no YouTube. Era novo, né? Acho que primeiro CrossFit foi em BH, depois veio para Divinópolis, né? Sempre assim, né? E aí eu peguei um aluno, cara, que estava fazendo, que já era aluno meu há um tempo atrás, sumiu, que era o Pedrinho, e ele sumiu e foi para Belo Horizonte e estava fazendo CrossFit. Voltou e falou assim, eu preciso fazer um reforço com você. E falou assim, só que eu estou fazendo CrossFit. Falou, eu preciso entender isso aí, como é que eu vou trabalhar com você? Porque quando você vai para Belo Horizonte, você faz CrossFit, quando você vem para cá, você faz os treinos comigo. Então, eu preciso entender isso. Então, vamos lá. E eu peguei muito no YouTube, fui em alguns campeonatos com ele, só que toda vez que eu colocava, aparecia algo de calistenia lá. Comecei a trazer movimentos do CrossFit, mais ou menos, estava conversando com uma ex-aluna minha, e em 2012 eu fazia movimentos de CrossFit dentro da academia, da Power, quando eu trabalhava lá. Esses net, arremesso, já fazia, o povo achava super estranho, mas eu já tinha aprendido com o Pedrinho, com os vídeos que eu via, só que eu falei assim, isso aqui é de alto gasto calórico, cara, eu vou gerar resultado para meus alunos de personal com isso aqui, velho. Gerei muito, cara. E por causa que o que gerava estranheza, hoje em dia é normal, né? E com isso, eu fui olhando os desafios que o pessoal colocava lá, que era fazer agachamento com a perna só, tinha uns caras fazendo flexão com o braço só que eu vi que o negócio lá já não era CrossFit mais, eram os desafios. Através disso, aí eu comecei a fazer também. Então foi quando eu fiz que eu comecei a fazer o primeiro Muscle Up, que tem um vídeo dele, inclusive lá no cantinho da Power, lá no espaldar, que as primeiras vezes eu bati a cabeça, a primeira vez que eu consegui, mas aí depois, a hora que eu passava, eu tinha que fazer isso aqui, sabe? E aí a paixão pela calistenia, comecei a adentrar, sabe? E também a vertente que eu dava aula de funcional também, eu já mexia com movimentos, a aula de funcional... Aí foi se fundindo, então. Aí foi se fundindo. Que massa. Quais foram os maiores desafios enfrentados em abrir o seu próprio estúdio de calistenia? Eu tive a ideia de montar o estúdio de calistenia, foi depois da pandemia, no meio da pandemia, na verdade, porque a metodologia é minha, né? E eu fui aprimorando ela dentro de casa na pandemia, justamente porque fechou tudo. Então eu fui obrigado, falei assim, eu tenho muita coisa, que eu tinha um patrocinador na época, que me dava os pesos, que eu podia atender o pessoal em casa, só que eu falei assim, cara, para que eu vou ficar carregando muita coisa? Treinamento com peso corporal, tá em evidência, e entrou muito em evidência. E eu fui para
para aprender isso. O maior desafio para mim montar onde eu estou hoje foi realmente o financeiro. O financeiro. Que todo mundo barra, mano. Porque o resto eu estava muito confiante. Com a metodologia própria, eu já havia gerado muito resultado. Eu já estava com um pequeno estúdio na academia que eu era coordenador técnico, que tinha uma parte lá em cima que estava vazia. Eu aluguei deles e estava desenvolvendo com eu e o Léo, né? O Léo é um grande percussor disso também, junto comigo. E comecei ali, cara, entendi que dava. E o desafio maior foi grana e gestão, que foi quando eu virei e falei assim, para ser grande, eu preciso pensar grande. E para pensar grande, eu tenho que ser grande na forma de me organizar, né? E eu, para te falar a verdade, eu sou um grande organizador de treinamentos, mas financeiramente eu não sou muito bom. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu contratei um financeiro, procurei entender de financeiro. É um recado que eu dou para todo mundo. Você tem o seu setor financeiro, mas você tem que entender mais do que ele. Você pode até não fazer, você pode até não atuar ali por trás do computador, no teclado ali, mas você tem que estar na entrelinha das transições, de tudo seu financeiro. E isso aí me deu muita coragem, sabe? E eu tô ali naquele galpão ali, por muita coragem mesmo. E eu falo, Deus, as coisas estão acontecendo assim, de forma magnífica, porque tem hora que eu acho que eu não sei de onde é que está saindo dinheiro, sabe? Tanto, top. Mas isso é confiança das pessoas. E é Deus é Deus na frente, né? Deus na frente. E para quem é a calistenia e quais são as suas vantagens? A calistenia realmente é para todos. A calistenia sem medo nenhum. Tem idade? Não tem idade. Eu falo que a calistenia é difícil falar até para quem é acamado, que não é, cara. Porque como a gente trabalha com o corpo, né, com movimentos, a gente não pode falar que é só com peso corporal. Você pode estar fazendo exercícios, né, pressionando uma mão na outra, que foi com os primeiros exercícios que apareceram, né, na Grécia Antiga, que você pode estar fazendo movimentos girando o braço, você pode estar deitado, fazendo movimentos de flexibilidade que cabem à calistenia. Então, a calistenia realmente é para todos, por ela ter esse modelo metodológico que eu trouxe primeiramente, o primordial da minha metodologia que a gente aplica na T-Crawl Training é você passar por momentos de mobilidade e flexibilidade, o que criou muita estranheza em fisioterapeutas, amigos meus aqui, que eu custei a provar para eles, mas com a confiança que eles têm em mim, eu trouxe para eles os benefícios que isso trazia ao longo prazo, né? De trabalhar a flexibilidade antes de fazer força, que na época tinha alguns paradigmas, hoje não tem mais. A gente trabalha de forma muito segura, trabalhando mobilidade e flexibilidade, e na segunda fase, aquecimento e um bom trabalho de força durante a aula depois. Então, é para todo mundo, por causa da metodologia que eu montei, né? Detalhe importante, você vai ver calistenia para todo lado, mas o que vai mandar é a metodologia. Entendi. Você tem que ter método para tudo. Show de bola. Ô, T-Crawl, qual a diferença entre CrossFit e a calistenia? A diferença de CrossFit e calistenia tem muitas peculiaridades, tá? A sinalização do corpo inteiro é uma peculiaridade dos dois, né? Que faz um trabalho de full body geral, trabalha tudo. Então, por isso, os dois são de excelente queima calórica, gera bastante resultado. Só que a diferença do CrossFit para calistenia, no CrossFit se trabalha várias repetições. O que manda no CrossFit é a quantidade de repetições. Tanto é que existe o campeonato embasado nisso.
né? A metodologia do CrossFit ela é embasada no campeonato. Tanto é que se você não trabalhar isso dentro da box, né? Os crossfiteiros não fizerem isso, a hora que eles chegarem lá no campeonato, eles só vão ver isso, repetições. Maior quantidade de repetições, bater tempo e tal. Na calistenia é diferente. A gente faz grandes esforços em pequena quantidade de repetições. É o que a gente fala lá dentro do nosso estúdio, que menos é mais. Sabe? Tá. Vamos supor, você para subir no bar muscle up, CrossFit, tem movimentos de ginástica, para você fazer um abaulado e chegar lá em cima sem gastar tanta energia, né? Para você fazer muitas repetições. Porque exige, vamos supor, eu não sei como é que é, mas vamos supor que tem que fazer 60 bar muscle up num campeonato. Na calistenia, tem também o strength, né, que é o treino de força, a modalidade de força no campeonato, mas ganha quem faz sem balançar, sabe? Ganha quem faz se você balançar, dá no rep, fraga. Então você tem que subir na unha seca. Então a gente gosta de fazer força, na verdade. Não é quantidade, a gente gosta na qualidade, não falando que tem falta de qualidade em CrossFit de forma alguma. Eu falo que a gente faz muita força, né, em pequenas quantidades de repetições. E o CrossFit já é moldado para treinar para a finalidade, que é chegar até um campeonato. São um grande número de repetições. Entendi, show de bola. Como você desenvolveu e mantém a comunidade no seu estúdio tão engajada, que a gente vê a galera muito engajada, como que você desenvolveu isso? É a tranquilidade, cara. Eu tava lá hoje no estúdio lá, e uma aluna minha virou e falou assim: Ticral, você sabia que você está mudando uma cultura? Sim, muito. Principalmente de pessoas chegarem num lugar assim, numa academia, e querer treinar só de tênis, porque aqui eu chego com vontade de tirar o tênis. E a gente só vê isso em Pilates, né? A gente vê em algumas academias o pessoal tirando o tênis, porque às vezes vai fazer um agachamento, quer fazer uma correção do sistema tripodal, né? Da parte da coluna, da base do pé. Só que a grande parada da paz que lá na T-Crawl Training tem é que você chega, é tudo híbrido, fraga, cara. É tudo híbrido. Primeira coisa que você chega lá é que você vê um tapetão verde, e o preto, que é a área de onde o pessoal treina lá, e você só vê barra, sabe? Só barra. Então, aí você chega, o pessoal fala assim: e aí, tudo bem? Um pega na mão do outro, vai pro chão, deita aí, cara. Alonga, vamos alongar, sabe? É o princípio da metodologia. A gente fala que menos é mais. Então você chega, aí daí você vai criando uma conexão. A gente fala muito sobre conexão. Aí a gente tem na metodologia nossa lá, tem uma parte que chama flow. Fluxo. Você combinar vários movimentos em um só. Isso aí traz tanta energia boa, cara. Então fica ali. Então lá tem, eu vejo lá treinando assim, deve ter mais, 2 professores de yoga. Mas a paz que esse pessoal esse pessoal quem é da yoga não frequenta qualquer lugar. Só para você ter uma ideia, eles ficam lá, então eles se sentem bem lá. Acaba a aula, tem o parquinho, eles ficam fazendo giros, argola. Cara, isso é sensacional. Pessoas mais velhas se sentem bem lá, pessoas mais novas, e é isso, cara. Criou uma conexão muito bacana. Muito top essa explicação, viu, Ticral? Qual conselho você daria para empreendedores que estão agora, né? Vamos pôr assim, como a calistenia era uma coisa, ainda é nova, né? Ainda é nova. Aqui você é pioneiro, né? Aqui você é pioneiro, você está trazendo essa cultura para cá, esse esporte para cá. Qual conselho você dá para esses empreendedores que agora tá vendo o Ticral, tá entendendo o sistema, tá vendo evolução, tá vendo isso dar um boom no mercado muito grande? Qual conselho você dá para esse pessoal que tá querendo entrar?
o primeiro conselho que eu dou, se você está querendo virar professor de calistenia, é você me procurar, tá? Se você gostou da minha metodologia, você me procura. Tem vários outros estúdios aí desenvolvendo um trabalho muito bacana, mas o conselho que eu dou geral é de metodologia, sabe? Professor de musculação, isso eu dou para todo, é conselho geral, não é só para calistenia não, mas especial para calistenia. CrossFit, musculação, qualquer coisa, se você não tiver metodologia, você é como se fosse eu gosto de falar, um barco sem vela no meio do mar. Deriva. A deriva. Vai de qualquer jeito. Se deu resultado, beleza. Se não deu, a culpa é de quem? Ninguém nem sabe. Então, se você não tem uma vertente, se você não tem um ponto de partida, se você, principalmente, dentro desse ponto de partida, dentro dessa metodologia, você não encaixar um propósito, né, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa de metodologia, você precisa de ter propósito, principalmente se você é professor de educação física, porque o propósito nosso está dentro do que rege o nosso lema na educação física, né? É você coordenar esforços de forma responsável, que é o lema do educador físico, do profissional de educação física, e gerir e cuidar da integridade humana através da saúde. Essa é a nossa missão. Então, você precisa de incluir uma missão. A sua missão é ser um bom gestor dessa responsabilidade que você tem pela educação física, você ter uma metodologia, em cima da metodologia está lá propósito, e me procurar, porque você vai precisar que daqui a pouco as pessoas que trabalham comigo lá vai estar dando curso também, tá? E é isso aí, a metodologia vai voar. Resumindo, a pessoa precisa de um mentor. Precisa de um mentor. Você precisa do mentor. Não é só você ir lá fazer uma aulinha e já achar que é o super-homem e começar aí a treinar pessoas, não. Então é uma coisa séria. Uma coisa séria. Tem que ter ali, realmente, você tem que ter um mentor, você tem que ter um coach, né? Foram 10 anos para me conseguir desenvolver a calistenia, né? Tem 23 anos aí, quase que eu tô trabalhando, estou no mercado da educação física, desenvolvendo vários projetos aí, mas tem 10 anos, então, que eu consegui treinar o meu primeiro coach, né? Consegui passar isso para frente, que é muito difícil, sem metodologia, que eu consegui formar metodologia tem 4 anos só, mas meu primeiro coach, mas tem 10 anos que eu estou tentando, que é agora que eu consegui. Show. E a pergunta que não quer calar, quem faz CrossFit pode fazer a calistenia ou quem faz CrossFit não precisa da calistenia? Com certeza, quem faz CrossFit precisa da calistenia, porque tanto é que a calistenia, a minha metodologia ela é baseada em ginástica, e o CrossFit ele já tem a calistenia lá dentro, né, que é a ginástica. O CrossFit tem um trabalho de ginástica, só que ele não é todo dia, sabe? O nosso trabalho de ginástica é todo dia. O trabalho de ginástica, ele molda pessoas para pegar peso. Por quê? Primeiro você aprende movimento para depois você fazer grandes esforços com carga. Primeiro você coloca movimento para depois você colocar carga. Então, na calistenia, a gente ensina as pessoas a dominar o peso corporal. Não existe melhor forma de você ser forte do que você aprender a dominar o próprio peso. Isso os gurus da inteligência emocional usam, né? Os terapeutas, né? Fala que para você ser um ser humano de sucesso, você precisa de dominar as suas emoções. Então, se você domina o seu peso corporal, você se torna leve para você mesmo, você está apto a pegar cargas externas. Então, sim, a calistenia ajuda demais para quem faz CrossFit, para quem faz musculação. Eu recebo direto pessoas que têm problemas na lombalgias, problemas de ombro, né? É muito. E eu tenho alunos que possuem hérnia de disco. Eu tenho mais de 9 alunos que têm hérnia de disco até na cervical.
E esses alunos treinam lá, porque eu tenho um treino específico para eles, até soltar eles no meio da moçada, né? No coletivo. Então, por que não agregar, né? Colocar essa modalidade que é tão fascinante aí, que ensina você a ter flexibilidade. Quem tem flexibilidade, quem tem mobilidade, quem tem esse tipo de dinâmica, não tem dor, tem uma articulação mais solta, então você trabalha com mais leveza. O crossfiteiro, o levantador de peso, o corredor que treina calistenia, ele tem uma mecânica de movimento mais leve. Então, quem é mais leve faz menos esforço. Então, se você está pensando em fazer uma corrida, né? Ou participar de um campeonato de crossfit, ou que seja de futebol, né? Se você tiver com uma hipomobilidade, que a gente fala que é articulação mais fechadinha, menos mobilidade, você está com a mecânica de movimento agarrada. Você não vai render o que você poderia render. Você só tem espírito e vontade, porque o seu corpo não vai soltar. Então, a calistenia, para fechar, ela a minha modalidade, ela pode ser considerada como modalidade Cross Pro Eminade. É uma modalidade que serve para todos os esportes. Que massa, show a explicação. Então, no meu modo de ver, não sou crossfiteiro, né? Eu faço academia, mas eu entendendo aí a sua explicação. O cara do crossfit que já é bom ali na repetição, na técnica dele, muito massa. Se ele vai para calistenia, ele vai ficar muito melhor, muito mais rápido, porque ele vai dominar o corpo dele, ele não vai ter o peso dele para se levantar, ele tem só o peso ali para cima. Sensacional, é tão somente isso. Tem relatos meus e de vários alunos. Você faz musculação? Eu faço musculação. Então, um dia que faz calistenia lá só um mês, para você ver quantos quilos que você pega no supino hoje em dia. No supino? Supino. O supino parece que é um marco masculino. Né? Já pegou mas eu pego 30 e 30, eu pego 60 quilos. 30 de cada lado. Isso. Você vai fazer calistenia lá que quando você voltar lá, você me fala. Entendeu? O nosso cérebro, ele não entende o que está acontecendo aqui fora. Tanto é que tem muita gente que fala assim, hoje é sábado, né? Então eu vou comer um bolo de chocolate, porque eu já sábado. Eu treinei, fiz dieta até sexta-feira. Falei assim, ô Lazarento, seu cérebro não sabe que hoje é sábado. Não, você sabe que essa gordurinha vai para os flancos, vai para lá. Tá lá, normal. Então, é isso. Não adianta ludibriar o cérebro. Ele não sabe também o que é supino e o que é flexão de braço. Que massa. Ele não sabe. Então, se você colocar 30 quilos de cada lado no supino, se você fizer 100 repetições de flexão, ele não vai saber. Ele vai saber só do dano muscular que foi causado no músculo peitoral. Aí, o que ele faz? Se teve dano, o que ele faz? Manda a proteína para lá, manda aminoácido para lá, manda o sistema imunológico fazer a limpeza lá. Então, com isso, vai gerar a reconstrução do tecido que foi danoso, que foi danificado, né? Então, a gente faz muita flexão de braço, a gente faz muito agachamento, a gente faz muito abdominal. Então, a hora que você chega, cara, entra debaixo de uma barra dessa, fala, o que é isso? Você manda a barra para cima. Entendi. Só para você entender. Entendi. É como se fosse... deixa eu trocar minha câmera aqui. É como se eu fosse uma balança e eu zerasse a tara. Isso aí. Isso aí, é isso mesmo. Que massa, cara, que massa. Quais foram os momentos mais gratificantes e desafiadores dentro dessa sua jornada, dentro do seu estúdio de calistenia? Gratificantes? Que hora que eu cheguei aqui? Era umas 7 horas? Era 7h30, né? Os momentos gratificantes era até 7 horas que eu estava lá. A hora que eu voltar para lá, continua sendo gratificante. Para mim, o tempo todo. Eu moro lá, tá? Eu moro no meu estúdio, estou vivendo realmente, né, um sonho. Era o meu sonho, eu estou
de montar uma estrutura dessa para cuidar de mais pessoas, né? E ter a minha metodologia, que é a concretização da jornada das pessoas que trabalham, né? Que tem uma especialização na vida, é poder ter uma metodologia e falar assim, essa aqui é a minha, eu estou conseguindo ajudar pessoas. Então, a minha missão é essa. Agora, os desafios, cara, cada dia tem um diferente, né? É empreendedor, né? Empreendedor, a gente sempre brinca aqui nessa mesa aqui, que é o seguinte, você abre o portão e já espera um novo desafio. Um conselho que eu dou pra galera aí também, isso vai soar um pouco estranho, mas que eu escutei isso em uma reunião com uma pessoa muito experiente, né, com empreendedorismo e na área do fitness, né, que realmente quando você escolhe empreender, você precisa de separar algumas coisas, igual eu tive que parar de dar aula de calistenia, só que eu não posso deixar de viver ela, eu treino todo dia calistenia. Para mim instalar isso e ter que parar de dar aula, eu precisei de ter pessoas que eu confiasse na minha metodologia. Então, esse aí é um desafio muito grande. Você ter que parar de dar aula. Porque o seu negócio não vai crescer se você não trabalhar aí, ó, aqui. Ó. Se delegar. Se delegar. Se você sentar na sua cadeira e falar assim, vamos fazer a coisa acontecer. A coisa não vai acontecer se você ficar lá fazendo o que você sabe. Você precisa de aprender coisas novas para o que você sabe proliferar. Sim, então você precisa por isso que eu falei, 4 anos eu demorei para ter uma confiança em um cara sensacional, que é o Léo, que está comigo esse tempo todo, que eu virei e falei assim, esse cara aqui eu confio nele. Porque passei a metodologia para ele matou no peito e jogou pro gol. Muitas pessoas vão fazer isso, mas você vai perder 99% delas. Mas até você conseguir fazer isso, você precisa de ir saindo e assumir outro posto. Quando você coloca a sua grana, quando você investe o seu dinheiro, você precisa de entender que se acabar aquele dinheiro ali, e se acontecer uma curva negativa no seu negócio, acabou, cara. Acabou. Então você precisa de entender, falar, ou eu vou ficar dando aula, né? E mando todo mundo embora e eu fico vivendo das minhas aulas que eu dou, porque eu sou o professor pro, o dono da metodologia. Você vira o eu empresa. É o eu empresa, né? Ou eu invisto meu dinheiro, faço ele render, né, em cima disso, treino pessoas, gero oportunidades, pago bem essas pessoas para não ter nenhum tipo de resquício, né, para você ter o negócio. Tanto é que a harmonia do negócio depende disso. E se você ficar ali dando aula junto com seus professores, você não vai conseguir ver o sentimento deles, você não consegue sentir eles, você não consegue satisfazer eles. Porque eles precisam de estarem satisfeitos o tempo todo para eles satisfazerem quem chegar para confiar no seu serviço. Então, se você fica dando aula ali, cara, não dá. Então, o maior desafio meu foi fazer isso. Me recolher, porque eu sou um cara que eu sempre mexi o doce. Então, hoje em dia, eu desenvolvo personal, mas só na calistenia. Meus alunos fazendo bastante calistenia, eu treinando calistenia. E o que eu faço? Qual que é a minha parte? Eu monto os treinos. Tanto da ginástica artística, tanto da calistenia. Nós temos o quadro, a gente monta todo domingo, eu monto os treinos, organizo, né? A gente muda, é muito dinâmico, muda de treino de 15 em 15 dias, mas muda tudo, puxadas, empurradas, o próximo movimento a ser pegado, né? O próximo tutorial tem o tutorial do mês, vai ser o back lever, o front lever, vai ser o que a parada de mão que todo mundo busca, L-sit, a gente coloca lá e passo para a galera. E o que eu faço? Com isso, passo o treino para a galera, para os coaches, eles matam no peito, vai lá, organizo o mês deles,
faço reuniões técnicas de 15 em 15 dias, todas as sextas-feiras, né? De 15 em 15 dias, é claro, 2 por mês, só técnica, movimento, satisfação do cliente, como é que está sendo passado isso, e vai, cara, assume o lugar certo, não fica no meio ali não. Essa é uma dica que eu dou, mas é um desafio que eu tive. Show de bola, só que é um desafio que você teve, não é só você, para te falar a verdade, a maioria que sentou aqui nessa mesa tem um desafio de delegar, ninguém quer delegar, né? Então é uma preocupação nossa de empreendedor, que quando a gente fala, não, cara, eu vou passar esse serviço para a pessoa, será que ela vai executar igual eu vou fazer? Né? Mas a gente tem que fazer isso para a empresa crescer, para a gente crescer, a gente desenvolver, porque é igual você falou, se a gente ficar preso naquilo ali, você não cresce, você só fica naquela bolha, e daquela bolha você não faz nada, né? E o ramo de vocês é muito o atendimento, a preocupação com o aluno, como ele está fazendo, né? Isso. O nosso ramo, eu gosto de falar aqui, você não, diferentemente de uma aqui você... Aqui, pode dar exemplo daqui. Você vende peças aqui, né, também, né? Você vende, vamos supor, você tem 30 som de carro, você vende também, você tem 30 som da marca tal. A pessoa chega aqui, ela já sabe que essa marca é boa. Sim. Então ela vai comprar um, depois acabou, ela compra outro. Então você faz uma venda. No estúdio lá, nós fazemos vendas todos os dias da mesma coisa e a gente precisa de falar. Não existe já. Beleza, eu estou aqui falando, a calistenia é sensacional, sinaliza o corpo inteiro, muito resultado, o metabolismo sobe mesmo, que o trem pega fogo, mas, cara, você precisa de chegar e entregar isso organizadinho para o pessoal lá. E como você entrega isso organizadinho? Quando você entrega isso organizadinho, você gera uma experiência boa. Então, você vende todo dia uma experiência nova. Você não vende, ao contrário do que muitos falam, você vende saúde, a gente vende bem-estar. Cara, não, você vende experiência. Isso a saúde, o bem-estar é consequência da experiência boa que a pessoa teve lá. Porque se você chegar dentro do estúdio e você ter um treino top, mas for mal atendido, cara, você psicologicamente cria um platô de conexão corporal, neural e corporal, que você não absorve o bom exercício que foi passado lá, da boa metodologia, do espaço top. Tem que ter a experiência, você viver a experiência para você entrar com essa conexão. Sim, e através da experiência, o micro resultado, né? Que muita gente fala, não, cara, o cara tem que entrar hoje e amanhã ele já tem que se transformar. Não, se ele entrar hoje, se ele tiver um micro resultado, se ele se sentir bem, se ele dormir melhor, se ele se locomover melhor, isso é um micro resultado e através desse micro resultado, amanhã esse cara volta com autoestima, com emoção, com aquela vontade. Tá né? vendo? O micro resultado está ligado à experiência, porque a experiência levou ele. Quando a experiência é boa, ela pega o cara, ou a menina, ou quem treinou lá, e leva, cuida de você desde o início, desde quando você entrou no estúdio, até o momento que você vai colocar a cabeça na cama, que você vai falar. Caramba, foi massa hoje. Valeu a pena. Foi show, show. E, Ticral, um sonho. Sonho? Um sonho do Ticral como empreendedor. Meu sonho é ver meu filho trabalhando comigo, é ver o que eu tenho visto. Eu quero continuar, na verdade, vivendo esse sonho, sabe? Meu sonho, eu tô vivendo ele, cara. Você sabe qual que é meu sonho? Era viver o meu propósito. O meu propósito é ajudar pessoas. Então, eu tive 3 feedbacks, cara. Hoje é quarta-feira, né? Sim. Quarta-feira, cara. 3 dias na semana só. De gente que sarou o ombro lá, que sentia dores no ombro. Pessoa que sentia dor na lombar. Um cara que
tava custando já tem 3 meses que tá com a gente, um cara da Cachoeira que tem uma escoliose violenta, eu não conseguia curar a dor dele de jeito nenhum, o cara tá zerado, então isso para mim é sonho, eu tô vivendo esse sonho, sabe, porque eu instalei esse propósito de vida, que eu estava falando sobre o que rege, né, o lema do profissional de educação física, e na segunda parte do lema, que é você cuidar, gerir a humanidade, levando através da saúde. Isso aí, o dia que eles falaram isso para mim, lá em Formiga, que eu estava numa correria danada, que nem foto direito eu tirei no dia, porque é o meu normal, meio desorganizado com isso. Nesse dia eu tomei um tapa na cara, falei assim, olha só que bacana, ninguém falou isso para mim antes. E durante o curso não fala não, mas a pessoa entregou o papel pra gente ali e não falou, abre aí, dá uma olhada aí que isso aqui você precisa ler. Só que como eu fui o orador da educação física, da estética e da fisioterapia, aí eu tive que escrever um negócio, aí eu falei, eu vou ler tudo agora. Eu li, cara, eu falei assim, caraca, é lindo isso. Então, o meu propósito de vida é esse. E principalmente depois que eu tive o Antônio, o meu filho, eu falei, pô, cara, cuidar das pessoas é muito bacana. Eu já cuido. Aí, nesse dia, eu agradeci a Deus. Falei, agora eu vou cuidar de uma pessoa que é minha. Eu tenho cuidado de tantas pessoas. E falei assim, e é magnífico eu continuar cuidando das pessoas, e montei o centro de treinamento para crianças lá também, que é a ginástica artística, pensando no Antônio, sabe? Que no desenvolvimento dele, que eu vejo que é muito bom. Eu falei, eu quero isso também para as crianças daqui de Cláudia. Ah, mas você é doido, aqui não tem ginástica artística em lugar nenhum, só em Belo Horizonte. Eu falei, vai ter aqui em Cláudia, aqui nós sangue danado, nos olhos. nós é danado, o negócio aqui nós é sangue nos olhos mesmo, então vamos fazer. Aqui é gente lugar de nego fora da caixa, então vamos abrir uma ginástica artística. Mas como? Né? Vamos achar o professor de ginástica artística e ir lá pedir ele para dar um curso para nós, e nós monta e nós faz. Então o propósito meu sempre foi cuidar da saúde das pessoas, levar através da minha arte, né? Que é a educação física. Hoje em dia, maior é a calistenia. Então, eu abri o meu sonho lá e estou vivendo o meu propósito. Então, show de bola, cara, show de bola. E uma visão de mercado? A visão de mercado eu vou te falar a visão de mercado da minha área, né? Principalmente para aqueles que estão afim de montar o seu estúdio de calistenia, quer me procurar, quer fazer uma mentoria, tá? Com os coaches que eu já treinei até hoje, estou aí para isso, inclusive até da ginástica artística. O nosso mercado é muito promissor. Nós não pegou nem a pontinha do fio de cabelo, sabe? Em novembro, não. Volta tudo lá. Em 2012, estava fazendo faculdade, tive a Luciana Gianazzi, lá na faculdade, era professora de ginástica artística. Levou a gente para o centro de ginástica lá. Top demais o centro de ginástica da Unifor. E ela me mostrou as argolas, me mostrou o cavalo, me mostrou a barra paralela e fomos fazer aula, né? E ela virou e pediu para fazer uma esquadra. Uma esquadra é um L-sit, só que no chão. E pegou eu era o mais forte da turma, estava torado, sempre fiz muita musculação. Eu era o mais forte, eu quero ele ali para fazer esse movimento. Eu não saí do chão. Foi aí que eu falei, eu não sou forte, não. Ela falou assim, quanto você pega no supino, agachamento? Cara, eu ganhei campeonato supino em Itapecerica, aqui em Cláudia, aqui, a gente fez na Power, né? Tipo, a gente pegava 50 quilos de cada lado, 43, sabe? Então, para uma repetição, é claro, né? Uhum. Mas pegava peso pra caralho. Foi nessa época. Cheguei lá, não dei conta de tirar a bunda do chão, cara.
Ela falou assim, você é fraco. Aí ela me explicou o que é ginástica. Entendi. E a calistenia, ela veio mesmo, antes da ginástica, sabe? Ela é uma vertente da cavalaria da Grécia Antiga, né? Que os soldados treinavam para cultuar o corpo. Então, aí veio a ginástica e ela me mostrou, desse dia ela me mostrou a calistenia e eu falei assim, o que é essa mexida? Entrei na internet, tem o show, tipo um fitness business, sabe? Que dá o prospecto das modalidades, do que vai rolar. Só que eles mandam daqui 4 anos. Então, em 2012, eles colocou que em 2016, atividades com peso corporal e atividades ao ar livre seriam carro-chefe. Ficou na frente de musculação. E eu falei assim, cara, na época o Kleber era meu mentor, era meu coach, sempre fazia. Eu falei assim, quando eu formar, Kleber, eu quero ter uma direção. Então, Kleber, um abraço para você, benção, eu peço benção, eu considero como padrinho, hoje em dia mora em Brasília, ele era diretor da Unifor na época, da educação física. Ele virou para mim e falou assim, Ticrau, que doideira, cara, ninguém tá olhando esses negócios. E você já olhar isso aí, você tem que montar um negócio para você. Eu falei, não tem dinheiro. Aí, sabe o que eu pensei? Eu falei assim, o que eu vou fazer? Tive uma lesão no quadril. Eu falei, como é que eu faço? Aí o Brugnera falou assim para mim, estava me ajudando na época, falou assim, não vai treinar. Eu posso andar de skate também? Não. Tinha desenvolvido o bico de papagaio nas 2 sacroiliacas. Caramba! E eu não consegui ficar assim não, tá? Eu fiquei sem sentar assim durante 1 ano, mais ou menos. Eu só ficava... Aqui eu tinha que fazer isso aqui. Entendi, tirar o peso ali. Tinha que tirar o peso. Ou era deitado ou era em pé. Então eu tive a lesão. Com essa lesão eu estourei um semitendino, né? A parte de trás da coxa. Aí eu fiquei sem fazer nada. Aí eu inventei o Street Coach. Falei assim, eu vou levar o pessoal para fazer atividade. Tinha esquecido, inclusive, isso aí era 2014. Vou levar o pessoal, 2013, 2014, vou levar o pessoal para treinar na rua. Pô. Aí eu vou fazer todo mundo treinar. Porque tem uma coisa que profissional de educação física satisfaz a gente é ver os outros treinando, tá? Eu não vou treinar, mas eu vou arregaçar todo mundo. Então, está na cara de vocês. Aí eu falei, eu vou levar o povo para treinar. Só que aí eu comecei a montar a metodologia da calistenia ali, porque eu falei assim, eu não tenho peso, eu não tenho dinheiro. Eu tinha comprado um palio preto, meti um adesivo que era maior do que ele. O povo falou, não, é feio demais. Um adesivo quadrado, street code, ficou muito engraçado. Mas ali eu comecei a fazer minha marca. Tinha comprado o carro, colocava os negocinhos, só colchonete. E coloquei ali, vai ser atividade calistênica. Só com peso corporal. E comecei a ensinar as pessoas a treinar. E vi que o pessoal estava sarando dor. Minha dor na lombar acabou, eu preciso fazer aula. Aí todo domingo, sábado, coloquei aula até dia de semana. Ali, cara, eu falei assim, beleza. E vi o mercado bombar ali. Comecei. Aí eu olhei de novo, falei, cara, era para 2016, o trem tá funcionando aqui, eu tô fazendo. E o povo olhando, não tinha CrossFit ainda. E eu enchendo, você lembra? Enchi as praças. Lembro muito. Teve uma vez que tem um vídeo que contei, tem 27 pessoas muita treinando, velho, ali na praça, no jardim, na matriz. Virou essa febre. Aí eu falei assim, o que, cara? Espera lá, minha hora vai chegar. E continuei vendo a show business. A show business não, a fitness business. E, cara, e vi o potencial de mercado na pandemia, porque a pandemia acelerou tudo. Tudo virou. Já tinha passado, né? Ela já era, o pessoal já estava correndo na rua, você vê que bike já tinha rolado, né? Em 2000 mais ou menos, 2014, 2015, eles falaram que era 2016, mas o pessoal já tinha feito grupo de corrida aqui, grupo de bike, eu já estava fazendo street coach, ou seja, uma promessa já estava cumprida, que era atividades ao ar livre. O pessoal já não queria mais. Parede. Ficar confinado. Aí a hora que a pandemia acelerou tudo, eu falei assim, eu tenho a manha do street coach, cara, eu vou montar
a calistenia. Montei a calistenia e o mercado para nós, hoje em dia, ele era para ser. Aí, em novembro, eu falei assim, eu preciso de ir para lá. Muita gente não vai. Eu falei, vou, porque eu quero acordar no dia 1º de dezembro, mesmo sem nenhum aluno, eu vou acordar lá, no meu estúdio de calistenia, porque 2024 é o ano da calistenia, tá? Então, o ano da calistenia é 2024. Então, a gente está só começando. Teve alguns pontos de inflexões aí, mas vai bombar. Não é à toa que eu já estou com 140 alunos lá. Caramba! Estamos indo para o 4º mês e é só o começo, porque a metodologia é boa, é própria e o mercado para calistenia, quem está querendo começar, mete o pé e vai na fé aí que show de bola, mano. O estúdio seu ficou muito top, entende? É um lugar muito bacana, né? Um lugar bacana ali, é novo. O estúdio é massa demais. Tá acabando agora, né? Não É estúdio acaba, massa. E, tipo, 4 meses, cara, 140 alunos. Isso é doido, é muita gente. E é tendência, não tá acontecendo só aqui. Isso tá acontecendo, bem dizer, mundialmente. Né? Tá estourando igualzinho o CrossFit. O CrossFit também era assim, quando é feito um trem e estourou. Mas, Ticral, quero te agradecer o seu tempo, ter tirado o tempo para estar aqui no AcionaCast, responder essas perguntas aqui que muita gente tinha dúvida, o que era realmente, para quem era, se o CrossFit poderia fazer, se não podia, né? Então, cara, foi muito massa. A sua história é muito bacana. Certo? E o AcionaCast, ele tá de portas abertas para você. Qualquer novo empreendimento, qualquer coisa aí, cara, bate na nossa porta aqui que estamos abertos para você aí de todo o coração, certo? E tô com o microfone aberto para você aí, fica à vontade. Muito obrigado pelo convite. Obrigado às pessoas aí também que solicitaram a minha presença aqui, né? E eu queria parabenizar pra caramba, cara, porque igual eu falei que aqui em Cláudia é lugar de gente danada, lugar de gente que pensa fora da caixa, você tá no meio dessa galera aí. Show, cara, tá? show. Obrigadão. Você fazer isso aqui é top pra caramba, a visibilidade gigantesca, só que mais do que visibilidade é a autenticidade, né? A forma como você vem fazendo isso, eu achei super profissional, tá? Cara, você tá parecendo Você estudou para isso, cara? Cara, não, cara, a gente estudar não, mas a gente já tinha uma experiência dentro da internet. Eu sou YouTube, então, vamos por assim, tem quase 20 mil seguidores no YouTube, tem uma rede social de 60 mil que a gente toma conta, então a gente tem uma experiência de lives tem que know-how. Você tem know-how. Eu né? tenho isso, tem know-how e a gente trouxe para Cláudio isso. Você tá de parabéns, porque você chutou a porta e entrou quebrando tudo. E isso aqui, como o nome mesmo fala, acionar pessoas. É a mesma coisa que você falou, você gosta de pessoas. Do mesmo jeito que você gosta de pessoas, nós também gostamos de pessoas. Só que nós ficamos um pouco oculto do pessoal, a gente mostrar que a gente gosta de pessoas, que hoje em dia a gente tem mais de 1000 alunos, a gente tem muita gente que a gente toma conta, né? E a gente trouxe agora o podcast para poder fazer isso aqui que a gente fez com você, ó, mostrar a sua história, a sua essência, da onde você saiu, o que você passou, para você estar onde você está hoje. Porque é muito fácil, Ticral, a pessoa ver você hoje, chegar no seu estúdio e falar, poxa, que estúdio, esse cara tem dinheiro, esse cara nasceu já tendo dinheiro. Mas quando você tem um espaço com credibilidade, com seriedade, vamos por assim, para mostrar, cara, não é bem assim. Hoje eu tô onde que eu tô, mas eu vim daqui, e se eu vim daqui, você também pode, certo? Aonde eu tô hoje, eu quero estar acima disso, então eu tô trabalhando para mim estar mais. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então por que não sonhar grande? Então, esse é o espaço que a gente trouxe, essa é a credibilidade, é a seriedade que a gente quer passar e mostrar a você de uma outra forma, da forma real, da forma da sua essência, sem pôr e sem tirar, entendeu? Então, essa é a essência do AcionaCast. Cara, e é do caralho isso aqui, sabe por quê?
porque não é só isso aí que você falou, inspiração para outras pessoas entenderem que são capazes, né? Para quem já foi capaz, igual eu, que já tô, e muitos que já estão, né, fazendo e acontecendo, entra nesse podcast seu aí, que tem várias personalidades, né? Várias pessoas que são inspiradoras. Cada pessoa tem uma coisa interessante que você pega ali e fala, poxa, eu não fiz isso, cara. Entendeu? Então, o seu podcast, essa aí eu vou mandar a real para você. O seu podcast, ele é um portfólio para inspiração, inspirar e para estudar também. Show, cara, que bom. Beleza? É bom ver você falando isso, várias pessoas que sentaram aqui também estão gostando, que isso a gente vê que o trabalho da gente está sendo... Tá fazendo efeito, Tá cara. fazendo efeito. Não tá sendo, né? Tá fazendo efeito. Fazendo Show. um efeito violento. Show. Parabéns. Cara, valeu então. Muito obrigado. Essas palavras suas aí, como diz o outro, dá mais gás pra gente, mais combustível pra gente. E pra você que ficou até agora com a gente, olha, eu acredito que você não conhecia a história do Ticral. Você não sabia que ele veio lá da favela, né? Mas hoje você vê lá o estúdio cada vez mais crescendo e lindo, lindo, lindo. Daqui uns dias vocês vão ver, vão pôr várias imagens ali que a gente vai promover essas imagens e acredito que isso tocou você. Eu acredito que a história dele tocou. Eu acredito que você que não entendia o que era calistenia, agora você falou, opa, agora sim, agora eu vou lá, agora eu sei para que é. Então, seja muito bem-vindo. Vocês já são muito bem-vindos aqui no AcionaCast. O AcionaCast está de portas abertas para todos vocês que são empreendedores, são empresários, certo? Para vocês contarem aqui também a história incrível de vocês. E muita gente não sabe da sua história. A sua história ela não pode ficar oculta. A mesma coisa da história dele, que está acionando aqui pessoas, centenas, milhares de pessoas no mundo. O AcionaCast, ele não é local, ele é mundial. Então, muito obrigado. Te espero no próximo episódio. E olha, se você precisar de qualquer coisa do Ticral, como que a pessoa te encontra? Hoje a gente está naquele bairro novo do Angelina Barros, né? Fica em frente ao posto do Alcendino. Avenida Anita Pellegrini de Barros, 170, e facinho, pertinho do centro, 2 minutinhos do centro. Show. E o seu Instagram? Meu Instagram é @ticralpersonal e o Instagram da calistenia é estúdio Ticral Treino de Calistenia. Show. E se a pessoa quiser fazer uma aula para ela experimentar, você tem isso lá? Com certeza. Só você entrar em contato, entra no nosso Instagram do estúdio e clica no link da biografia lá que você vai já conversar com o nosso suporte e já vai marcar sua aula experimental. Show de bola. Então tá aí, não tem desculpa agora é agir. Então te espero no próximo episódio.